Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo mais uma vez, um terceiro episódio do nosso podcast Conectados pela Fé. Aqui quem vos fala é seu servo, o servo do Deus Altíssimo, Éder Salvador. E hoje eu estou aqui com a galera aqui topzera, nota 1 milhão. E eu já estou sentindo a presença de Deus aqui já no início, pessoal. Imagina aí no decorrer da nossa conversa, nosso bate-papo aqui, estaremos falando de algo muito importante, cara. Muito importante, que é sobre experiência com Deus. Então, tem uma galerinha aqui que vai entregar o máximo possível. E eu tô muito feliz por receber aqui dois jovens. Cara, olha só, um tem 20 anos e o outro 25. E imagina só o que tá vindo por aí, pessoal. Então, eu quero aqui apresentar para vocês nosso convidado de hoje, nosso amigo aqui, Rômulo e o Joel. Seja muito bem-vindo ao Conectados pela Fé. Gratidão. Deus abençoe vocês. É um prazer Amém. estar aqui. Pode falar. Vim hoje aqui convidado pelo Éder, né? Éder, isso Éder. aí. Então foi um convite e a gente tá vindo com gosto de gás, com garra para levar o amor de Cristo às nações. Então, pessoal, esse é o Joel. Agora esse aqui é o Rômulo. Opa, galera, paz, Éder. Gratidão Paz, boa. demais. Vamos pra cima. Vamos transbordar aí na vida da galera. Tenho certeza que esse momento foi marcado mesmo. É que eu já tinha preparado, né? Algo incrível aconteceu e vamos seguir porque tem muita coisa. Deus sabe o que tem pra nós, né? Então esse Verdade. momento foi preparado por ele. Sim. E eu sei que tudo se moveu para que vocês estivessem aqui com a gente gravando e podendo aí, né, passar aí aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, né? Amém. É muito importante ouvir os jovens, né? Vocês Sim. são dois jovens. Sim. Dois jovens que eu já notei que são dois jovens que estão com uma energia muito, muito grande, né? Cheio do Espírito Santo. Amém. E aí querendo transbordar na vida das pessoas. Sim. E no decorrer do nosso podcast, vocês vão estar falando sobre um projeto de vocês aí que Sim. tá a todo vapor, tá bombando Rapaz. e vai ser algo muito sobrenatural. Amém. E eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas e muitas almas. Então, hoje nós vamos estar falando sobre experiência com Deus. Aí eu queria já fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Como foi seu primeiro encontro real com Deus? Quero começar aqui pelo Rômulo. Rômulo, como foi seu encontro com Deus? Como que foi o início aí da sua jornada cristã aí? As experiências que você teve com Deus? Quando eu comecei, pra quem não sabe, né? Pra quem eu vou apresentar, eu sou o Rômulo, eu tenho 20 anos e eu nasci dentro da igreja, mas não é porque você nasceu dentro da igreja que você é crente, né? Com certeza. Então, por muitos momentos eu nasci de berço, eu sempre fui pra escola dominical, a gente ganhava vários prêmios da escolinha dominical. E tipo assim, eu me encontrei com Deus, eu falo que eu tive várias experiências quando eu era criança, mas quando eu falei, não, eu decidi ser cristão, foi quando eu batizei, aos 17 anos. Aí foi de fato onde eu me ingressei mesmo, e aí eu falei, Deus, agora eu quero um compromisso sério. E aí, de lá pra cá, a gente vem servindo a Deus com muita alegria. Eu tenho certeza que isso tem movimentado muito, sabe? Deus, ele tem mandado, tem nos entregado, tem confiado coisas nas nossas mãos. E a minha experiência com Deus, vou falar uma bem marcante, foi uma do meu instrumento. Quando a minha família não tinha recurso e eu orei, 15 dias o instrumento chegou. Então, tipo assim, Deus, ele nos surpreende nos mínimos detalhes, né? E ele levantou pessoas que conseguiram me ofertar o instrumento. Então, tipo assim, essa é uma das experiências que me marcou muito quando eu era criança. Que bacana. E aí, Joel? Então, para quem não me conhece, meu nome é Joel, trabalho com construção civil de casas de alto padrão. E minha experiência com Deus foi transformadora numa parte da minha vida que eu era muito pequeno em questão de estatura, mas na mentalidade já estava bem alta. E eu era criança na faixa dos 10 para 12 anos, nesse modelo. E daí eu tava no culto, na salinha das crianças, e o pastor chamou meu nome, pelo nome. Quantos anos mesmo? 10 para 12. 10 Tava pra nessa 12. fase de criança, adolescente ali, e vivendo a vida como um cristão, mas filho de crente. E nesse dia específico, o pastor chamou pelo nome. E quando meu pai foi me buscar lá, eu voltei. E quando eu entrei na igreja, ele falou, não, mas você não é o Joel. Eu quero o Joel Pereira da Silva. E o meu pai, ele mesmo jogou. E o pastor falou, não é possível. Ele é sim. Esse jovem, você acredita em missão? E eu falei, eu creio.
Eu pequeno assim, todo mundo olhando no final do culto. Sem entender. Eu meio ali, eu falei, gente, mas nunca cheguei nessa parte aqui. Ele falou, Deus te manda dizer que você vai pelos 4 cantos da terra. Meu Deus. Aí ele não aguentou, ele falou, dá esse terno aqui, pastor. E tirou o terno do pastor, coloca esse terno. E eu assustado, assim, de chinelo, de dedo e meio atônito, assim. E ele, não, peraí, tá melhor ainda. Tira essa gravata aí, pastor. Mandou um outro pastor. E na hora ele falou, você quer ser um missionário? Você quer ir pregar o evangelho? Eu falei, eu quero. Ele falou, então receba a bênção, senta aqui junto com os pastores. E pra mim foi uma transformação gigantesca. Porque Deus, quando ele manda, até o diabo obedece. É verdade. Então, assim, pra mim foi só se cumprindo. E chegou uma parte da minha vida que eu entrei pra Força Aérea. Depois pedi pra sair. Eu fui embora pros Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, eu vi as promessas de Deus se cumprindo. E voltei pra cá de novo e tá dessa loucura, entendeu? Uma hora ou outra eu vou voltar pra Alemanha, pra África. Olha, Deus tem tudo preparado, né? Sim, sim. E a única coisa que a gente tem que entender é que existe tempo para todas as coisas, né? Sim. E o tempo Deus vai levando, vai nos presenteando aí Sim. com as oportunidades, né? E Sim. isso é muito importante. Eu queria saber de vocês, e a galera também tá doida para saber, uma experiência marcante Sim. que vocês tiveram, porque vocês acabaram de falar de quando vocês começaram, né? Como que é a vida de vocês. Mas, assim, uma experiência marcante com o Espírito Santo. Porque as pessoas, elas ouvem a gente falar sobre o Espírito Santo, né? Sobre o mover do Espírito. Só que, às vezes, acham que é só pulo, grito, né? Aquele mover ali no culto, aquela liturgia ali, onde Deus está trabalhando na vida da gente. Só que, assim, às vezes as pessoas, elas não conseguem compreender aquilo que aconteceu no nosso interior. Aquilo que Deus falou conosco. Porque existem experiências que é só com você. Entendeu? Eu vou perguntar para vocês mais no decorrer do programa aí sobre umas experiências que vocês ainda não comentaram, ainda não falaram. Mas eu queria que vocês explanassem para a galera. Tem muito jovem nos vendo agora, Sim. nos assistindo agora. Pessoas que querem ouvir, né, sobre o que Deus fez na vida de vocês através de uma experiência com o Espírito Santo. Vamos começar pelo Rômulo aqui. Rômulo. Recentemente, eu fui para São Paulo 2 meses atrás. E eu fui com um propósito e Deus ele mudou completamente. Então, esses últimos dias eu vi muita coisa no Senhor de verdade. Eu fui nas Palafitas, que foi em Santos. Palafitas. E, tipo assim, é o maior centro de palafitas do mundo, se eu não me engano. É aqui no Brasil, lá em Santos. E, tipo assim, vendo aquela zona daquela galera lá de escassez e tudo mais, a gente sempre preocupa com aquilo que a gente não tem. Sabe? E, tipo assim, a gente tem muito, a gente fala, nossa, eu tenho de menos. E, tipo assim, a gente preocupa que as coisas nem fazem sentido. Às vezes fazem porque a gente quer ter. Mas só que, tipo assim, tem coisas que quando a gente vê, a gente nem tá. A gente tem mais coisa do que muita gente. E quando eu vi que aquela galera tava banhando no esgoto e, tipo assim, achando que era rio. Meu Deus. Aí aquilo ali me cortou. Cara. E essa daí foi uma, depois a gente vai dar continuidade, mas uma que me marcou muito, que foi o Espírito Santo. Tipo assim, não foi, eu vencei aquilo lá, mas tipo assim, fazia um tempo que, tipo assim, eu não entrava pra um quarto, eu não entrava pra um ambiente, chorava, tipo assim, um choro que, tipo assim, você não fica lá tentando, ai, Jesus, tarará. Não, eu só baixei a cabeça assim e comecei a falar, Jesus, glória a Deus. E aí eu falava, glória a Deus, aleluia. E eu comecei a transbordar, eu chorava, mas chorava muito. Foi num projeto chamado Segundo Andar, que acontece na Barra Funda. E aí, tipo assim, aquilo ali foi me tocando muito. E eu falei, Deus, hoje eu quero um trem diferente. Eu não quero que pessoas venham falar comigo. Eu quero que o Senhor fala comigo. Porque o profeta, por exemplo, Joel vem falar comigo, ou o Senhor vem falar comigo, ele abre, é totalmente diferente. É assim, isso tem peso, lógico, mas só que quando Deus fala com você, aí a geografia muda. Muda tudo. Entende? Então, tipo assim, aí o que aconteceu? Do nada, eu tava baixado, assim, com a cabeça assim no negócio, e aí eu passo uma visão assim, ó. Eu tava aqui na prainha, pregando com uma amiga minha. Aí eu falei, eu entendi. E aí eu chorava, mas eu chorava. E isso aí aconteceu tem 2 meses atrás. 2 meses? 2 meses. Cara, Ninguém fala. É muito recente. Cara, então, tipo assim, essa experiência eu não falei nem. Eu falei nem pra você, né, João? Não, pra mim não. Então, tipo assim, foi muito recente. E Deus, ele mostrou o que ele tinha, sabe? E aquilo ali me marcou muito. Foi uma das experiências, tipo assim, que realmente fez muito sentido naquele momento. Bacana. E aí, Joel? Minha experiência com Deus, que me marcou de uma forma transformadora na minha vida, foi quando eu sempre saí pra tocar, sempre sou convidado pra tocar nas igrejas, toco sax.
E daí me convidaram uma vez, eu sempre tinha aquela questão de igreja grande e caiu Pentecoste. E eu sempre ficava naquela, não, eu quero ser batizado, eu quero ter um momento de intimidade com Deus assim, que Deus vai me tocar na hora que eu vou tocar. Porque sempre a gente é o vaso, a gente é transbordado e derrama na vida das outras pessoas. Sim. Só que lá no fundo a gente sempre quer a transformação lá real, dentro da vida da gente. E daí um dia eu fui tocar no interior, lá em Barra do Bugres. E daí eu falei, Deus, eu quero uma transformação hoje. Eu quero um renovo diferente, eu quero ter uma conexão com o Senhor. E daí eu sempre vou com 2, 3 hinos preparados na agulha pra sentir o culto. E no dia, eu cheguei, a igreja era pequenininha. Tipo assim, se cabesse 50 pessoas era muito. E a igreja estava lotada. E eu sempre tive um bloqueio em cantar, em falar em público. Sempre foi meu bloqueio. Meu Deus. E daí Deus falou bem assim, hoje você não vai tocar. Hoje você vai começar cantando. Eu falei, Deus, mas não dá. Eu preparei os 3 hinos aqui, tá tudo engatilhado. Ele falou, não, hoje não. E você toca e canta? Não canto, eu só toco. E eu falei, Deus, não dá. E eu tava bem na ponta do púlpito, assim, na primeira cadeira. Ele, hoje você vai tocar o violão. Hoje eu quero você cantando. E daí eu falei, não, Deus, me dá uma outra saída, eu quero... Ele falou, não, é isso mesmo. Na hora que eu tentei recuar, ele falou, não, você não pediu? Pois agora você vai ter. E daí Deus... Eu falei, não dá. E o apóstolo falou, não, tá com a oportunidade, irmão Joel. Eu falei, Deus, se é agora, então é agora, hein. Ele tinha um violão em cima do púlpito, assim, púlpito baixinho. E eu peguei... Falei, Deus, ministra então no meu coração pra eu ministrar na vida de todo mundo aqui, que eu quero... Se o senhor vai usar, senão usa com capacidade pra pegar todo mundo. E daí Deus tocou no meu coração e eu toquei... Não há nada melhor a que se comparar. E daí a presença pegou de um nível que eu falei, Jesus amado, essa presença foi... Ele falou, agora você pega o sax. Depois você termina, agora você pega o sax. E eu fui falar pro sonoplasta, falei, toca aquele hino. Ele, não. Esse tal hino. E na hora que eu fui, eu travei o hino que eu ia falar e eu falei, outro hino. Ele foi lá e botou. E é um som, parece que dobrou dentro da igreja, pegou fogo. Tinha acabado o culto já, e o pessoal naquele poder, ele pediu pra repetir o culto. E foi assim, algo que pra mim foi... Tipo assim, não foi o culto, meu Deus, da minha vida, mas foi o culto que me transformou. Entendeu? Essa presença, ela transforma a vida da gente, a gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que vem do alto. Que vem do alto, né? Sim. Falando aí sobre esse dom que você tem aí, sobre tocar instrumento. Eu tava falando com o Eliabe aqui, antes de vocês chegarem aqui. Quando eu fui seguir você aqui no Instagram, aqui, fui olhar, falei, cara, Eliabe, cara, eu sou apaixonado nesse instrumento, mano. Sim. Cara, eu gosto muito, cara, de ouvir as pessoas tocando. Inclusive, se eu soubesse que você tocasse, eu tinha pedido pra você trazer pra tocar aqui pra gente aqui hoje. Mas não vai faltar oportunidade. Sim, claro, com certeza. Vamos abrir outras oportunidades aí. Agora vamos aí passar para a parte de profundidade espiritual, né? Qual foi o momento em que você mais sentiu a presença de Deus? Como foi isso? E como foi isso na vida de vocês? Então, assim, vocês acabaram de falar sobre uma experiência que Deus, que vocês tiveram com o Espírito Santo. Só que, assim, hoje eu quero tirar de vocês mais experiência, porque eu tenho certeza que Deus, ele tem feito coisas grandes na vida de vocês. Porque o que eu tenho visto aqui nas redes sociais e conversando com o Eliabe, do que Deus está fazendo na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês têm muito que oferecer, muito compartilhar com a gente. Sim. Eu quero extrair o máximo possível. Jovens. Eu sei que lá pros 42, pros 30, 36, né? Opa, brincadeira. 30, 42. Até você chegar no 42, eu tenho certeza que vocês vão ter muitas experiências. Eu tive muitas experiências com Deus. Sim. Né? Mas assim, eu queria ouvir de vocês algo mais profundo. Não que isso não seja, porque toda experiência que você tem com Deus, ela é profunda. Só que tem alguns que te chamam você para poder fazer algo. Você falou sobre Deus chamar você para fazer esse movimento que você está fazendo. Agora nós vamos falar sobre isso, Rômulo. Vocês têm mais alguma experiência que vocês passar para nós? Eu tenho. Tem um retiro lá em Jaciara, que eu falo que foi o retiro que deu start em tudo. Foi assim o boom, sabe? O retiro é Amados ao Extremo. Já teve 4 edições, eu participei de 3.
E na primeira Cara, você tá que tá. Na última eu só não participei porque eu tava em São Paulo. Mas só que, tipo assim, foi onde que o start, sabe? Do Amados ao Extremo, por quê? Porque o Amados ao Extremo eu quebrei muita religiosidade. Você sabe que a gente que é implantado tem início nas igrejas. E uma das coisas que a gente vai falar sobre o Ativados, que é sobre a aberto, só dando um spoiler, a gente não vai pregar placa. Por quê? Porque o centro de tudo é Jesus. E quando eu fui pro Amados ao Extremo, tipo assim, eu de fato entendi o que era amor. Lá no Amados ao Extremo tinha a cidade do interior, não sei se lá é exposto, tipo assim, a homossexualidade e tudo mais. E tinha bastante homossexual no retiro. E eu fui todo trunchão, eu sou o cara. E tipo assim, aquelas pessoas lá me quebraram em um nível, tipo assim, de pessoa, de pessoa ser amada por Cristo. E tipo assim, eu não apoio o ato, mas só que tipo assim, de ele ser diferente, sabe? E mostrar que ele não tava nem aí, não tava, que eu tava lá, eu sou mais crente, eu sou mais isso. E isso na nossa juventude tem muita gente que é assim, sabe? E ele tem esses laços aí e tudo mais, e aquele retiro lá foi o retiro que mudou. Aí tinha uma, lá eu já fui em vários retiros, mas eu falo que mudou porque tinha um negócio chamado mergulho de Naamã, que é um spoiler do retiro, quem nunca foi, rapaz, eu indico. E aí, nós mergulha 7 vezes na piscina, e quando a gente mergulhou 7 vezes na piscina, eu fui lá, um pastor demais. Aí, tipo assim, a gente tem comodidade de mergulhar só 7, né? Do nada, um pastor chegou bem assim: Rômulo, você tem coragem de mergulhar mais 7? E aquele pastor lá, eu nunca dava muita moral pra ele, entendeu? Por conta de alguns fatores, eu falei, cara, será? Eu cocei a cabeça assim, eu falei, não. Ele falou, cara, mergulha aí. Eu falei, tá bom, né? Mas mergulho é 7, mergulhar 14. Burla o sistema. E aí Mas ele pediu, né? Ele pediu direcionamento. Eu falei, cara, não custa, já tô aqui dentro. Mergulhei a primeira, mergulhei a segunda, mergulhei a terceira. Aí eu falei, pera, interessante. Beleza, no outro dia, não aconteceu nada. No outro dia, o pastor falou, olha, encosta no fulano. Eu saí de fulano, o cara tava desabado em lágrimas. Encostei em outro, desabado em lágrimas. Encostei em outro, desabado. Então, tipo assim, foi umas 5 pessoas assim que eu só encostava. Eu nunca vi aquilo. Tipo assim, e aí foi um segundo. O segundo também marcou muito. São 3 edições. Eu quero falar as 3, pode? Pode, fica à vontade. Aí a segunda edição, eu tava meio que cambaleando na fé. Eu tinha aprontado lá, erros da juventude. E eu levei 23 pessoas pro retiro, daqui de Cuiabá. Aí nós saímos de Cuiabá com 23 pessoas pro retiro. E eu levei um ateu, nem sabia que o menino era ateu. Ateu. Ateu Até sentir a presença de Deus. Aí já é mais ateu, né? Aí o que acontece com o menino? O guri, na metade do retiro do sábado à noite, depois do teve a libertação, batismo com o Espírito Santo. E o nosso pastor nesse retiro, eu lembro que ele pegava um balde de água e ele jogava, porque ele falou sobre Ezequiel 37, que as águas que não... Não, Ezequiel 42, alguma coisa assim, que fala que as águas que do tornozeiro, lombos, e aí, pra mergulhar. E ele jogou a água pra sinal de mergulho. Rapaz, quando ele jogou as águas naquele sinal de mergulho, o menino do nada, ele começou a chorar, ele chorou a noite inteira. E ele chegou bem assim pra mim, Rômulo, você mudou a minha vida. Cara, meu Deus. E na semana era do meu aniversário, eu faço aniversário em dezembro. E tipo assim, eu tinha aprontado o mês todo, tava todo pirambado. E aquele cara falou bem assim, você mudou a minha vida. Meu Deus, ele muda tudo, né? Aquilo ali teve um peso assim que eu não chorei, eu urrava, eu nunca urrei tanto igual aquela vez. Aí você imagina assim, cara, eu trouxe um cara que era ateu. Sim. Né? Eu tive uma experiência diferenciada também. Sim. E agora esse cara tá falando pra mim que eu mudei a história de vida dele. Às vezes, a gente tá em situações que a gente não consegue enxergar que a gente pode fazer algo pela vida das pessoas. Sim. A palavra do Senhor diz que é na nossa fraqueza que ele se aperfeiçoou a força dele em nós. Então, assim, cara, olha só o que aconteceu. Você levou um ateu que saiu de lá transformado. E detalhe, desse ateu aí, eu nem sabia que ele era ateu, ele só topou por conta dos amigos, sabe? Aquela roda, eu pensei, vamos, e aí? Exato, então tipo assim, hoje é muito comum célula, então tipo assim, as pessoas vão lá na célula, é só uma célula, mas não é só mais uma célula. Você tem que entender que a célula, ela serve pra quê? Pra uma comunhão, e dessa comunhão você pode salvar uma vida, que essa vida pode transformar uma geração. E o que você tá falando aí, Rômulo, cara, aqui me clareou a mente aqui agora, porque assim, lá no mundo... Os jovens, falo no meio dos jovens, né? Lá no mundo, o jovem chega e fala, vamos para tal lugar. É influenciador, né? Aí vai chamar para fazer coisas erradas. O cara vai junto.
É influenciar aquilo. Então, os jovens hoje, cristãos, eles têm que influenciar as pessoas a seguirem Jesus, Sim. a viverem experiências com Deus, a serem transformados através da palavra, através da comunhão e do agir de Deus no meio de nós. Sim. Então, assim, o cristão ele tem que influenciar pessoas. Assim como o mundo, os jovens no mundo estão fazendo com outros jovens, se influenciando, às vezes chamando para fumar um cigarro, para usar uma droga, para beber uma bebida alcoólica, né? Então, assim, o jovem cristão, ele precisa ser um influenciador. Sim. E eu vejo 2 influenciadores aqui na minha frente aqui. Amém. Né? Pode continuar, meu filho. E aí, o que aconteceu? Isso aí foi muito marcante, passou. Aí depois ficamos 6 meses sem ter retiro. E dessa vez eu fui sozinho. Eu não levei ninguém, aconteceu algumas coisas. E eu tava passando um momento muito difícil. E foi o momento que eu preguei. Eu preguei sobre Jó. E aí, pra pregar sobre Jó, eu tava sendo massacrado igual Jó. Eu tinha perdido clientes, e vários clientes mesmo. Tipo assim, eu fiquei só com um. E tipo assim, eu acho que Deus ele fez igual ele no Queribe. Só como que é, ele mandava os gafanhotos, Corvo. os corvos, Corvo. mandava o gafanhoto e os mel lá. Mesma coisa, não mudava nada. E aí o que aconteceu? É inédito. Inédito. Não, mas glória a Deus, né? Sim. O que aconteceu? A gente tava num momento que eu ia pregar sobre Jó e eu tava com 2 talões de luz atrasado. E do nada o carinha chegou bem assim, Cara. Dona Luzia. E a minha avó, a Luzia era o nome da minha avó, ela não tá mais entre a gente. E ele falou bem assim, então, tá com mandado de corte. Aí eu falei, cara, do nada o Espírito Santo liberador falou, liga pro seu pai. Eu falei, cara, liga pro meu pai vai esculachar eu 2 negócios. E tipo assim, eu já tinha 19 anos. E aí, imagina um cara com 19 anos não consegue pagar uma luz. Olha aí. E naquele tempo lá foi bem triste. Mas tem muitos com 19 anos que não pagam luz, tá, meu amigão? Hoje parece que tá meio normatizando isso aí. Né? É meio normal isso aí. Mas só que aí, eu não tinha, tava passando pelo vento. E aí o que aconteceu? O cara chegou e falei, cara, eu vou pagar agora. Não tinha R$1 na conta. Cara. Liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso pagar a luz. Ele falou, deixa cortar, se não tem problema. Eu falei, nossa, e o negócio lá, minha madrasta, aí ela ia falar, deu. No final de tudo, eu falei, o cara viu meu apuro. E aí eu falei, cara, deixa pra mim aí, eu vou pagar agora, já tá chegando o Pix aqui. E ele viu, ele ficou conseguindo lá na frente e falou, cara, vou deixar esse aviso aqui, mas não tira esse aviso. E aí, tipo assim, beleza, ele foi embora, deixou a luz, graças a Deus. E aí, beleza, passou. Aí eu falei, Deus, como que eu vou pregar amanhã, Jesus? Eu não tô tendo nem dinheiro, eu tava esperando cair um recebimento. Uns 20 minutos depois, meu pai pagou a luz, caiu a nota, graças a Deus. E aí, beleza, e no outro dia? E aí eu tive que pregar sobre perseverança. Imagina, acontece toda essa cena, ninguém sabe disso. Vocês estão sabendo em primeira mão. Não falei pros pastores, não falei pra ninguém. Eu tive que ir pregar, falar sobre perseverança em um dia que, tipo assim, eu tive que de fato perseverar, porque não tinha solução. Cara, Sim. eu tô ouvindo você falar aí, Rômulo, e tô lembrando aqui em algumas situações que eu saía de casa para poder ministrar célula, né? Sim. A minha igreja é em célula também. Uhum. E teve vezes de eu chegar assim. Quem é casado, tem família, sabe que se você tá começando ali, iniciando sua vida cristã ali, e quem é casado, às vezes a esposa ainda não está ainda no mesmo movimento que você, ainda tá na mesma sintonia que você. E às vezes eu tinha que sair para ministrar, e foi onde Deus mais fez na minha vida também. Foi nessa época que eu saía de casa meio atordoado, mas ia pra célula. Eu falava assim, eu vou porque só me chamou. Mas em casa, cara do céu, um sofrimento de algumas coisas que acontecem. Não consegue explicar, porque minha esposa é uma bênção. Um abraço, Milena, te amo, ó. Amor da minha vida. Ela me deu 4 presentes maravilhosos, que é a Ana Júlia, a Juliana, a Maria Heloísa e a Maria Cecília. Olha, Benção. você é uma bênção na minha vida. E então, existem momentos que Deus usa até quem tá perto de você para poder te dar algumas experiências com ele. E teve vez de eu chegar assim, uma vez numa célula, aproveitando o gancho aí, tá, Romulo? Eu também vou contar uma experiência minha aqui. Que eu cheguei na célula, eu fui chorando de casa até na célula. Fiquei dentro do carro, liguei o som bem alto, e do som do carro ali, e chorando ali dentro. Falei, por que você tá me mandando fazer isso? E na minha casa tá tudo desse jeito, e como que eu agora vou ter que vir pregar? O que eu vou pregar aqui? O que eu vou falar aqui pras pessoas aqui? Como que vai ser? Aí deu o horário, vi que as pessoas chegaram, eu peguei, desliguei o carro, desliguei o som,
peguei a Bíblia, enxuguei a lágrima e fui. 5 pessoas. Quando eu finalizei a ministração da apostila, 5 jovens aceitaram Jesus no final da ministração. Glória a Deus. Então, assim, se eu tivesse recuado, não tinha acontecido. Eu não tinha tido aquela experiência com Deus. Então, assim, isso já aconteceu na minha vida, em várias situações já aconteceu, várias experiências. Mas hoje, vocês que estão aqui para contar a experiência de vocês, eu tô pegando o engate aqui, né? Não, pode. Então, assim, e aí, Joel, vamos lá? Deixa eu só finalizar. Finaliza lá. Perfeito, perdão. Vai lá. Então aí, beleza, foi lá. E aí eu quero falar também de um Deus que eu falei sobre as tribulações que ele permite a gente passar e a permissibilidade dele, assim como ele fez com o Jó, ele também tem um Jó 42 para todo mundo, né? Então a gente precisa saber disso. E no final do retiro eu pedi 3 confirmações para Deus e Deus não falava. Depois de eu pregar e Deus não falava nada. Na última ministração do sábado, Deus falou do meu ministério. Aí eu falei, começou, eu queria 3 coisas. Aí depois Deus falou sobre as finanças. E aí ele usou uma passagem muito, muito top, que eu amo essa passagem, que é a passagem do Jesus no barco, que tava tendo a tempestade, que as pessoas estavam jogando de tudo fora do mar, e nem era necessário ele ter jogado tudo aquelas bagagens fora do mar. Eles só esqueceram de um detalhe, que Jesus estava na polpa. E aí o cara chegou bem assim, contou essa história, né? E a história do servo da orelha furada. E aí ele falou, olha, eu vejo 2 histórias, essa daqui se complementam. Já ouviu essa história? Lá de Êxodo? Já. Então, e aí o servo da orelha furada, e ele falou que era de gratidão. Eu estava lá de fato, que era por gratidão por tudo que já tinha acontecido. Que eu não tinha obrigação. E Deus, ele estava cessando a tempestade do barco. E aquilo ali pra mim veio com refrigério. E aí eu falei, Deus, tá faltando uma coisa. E aí, na última, de fato, foi na última, foi assim, no segundo tempo, 90 segundos, quando o juiz falou bem assim, ó, agora a bola vai pra fora. Jesus, ele não faz um gol, ele mete um golaço, moço. Aí ele fala bem assim, olha, tem muita gente aqui que tem pessoas que é o seu tudo, mas só que não é para as pessoas ser o seu tudo, é para Cristo ser o seu tudo. É para Jesus, ele ser o centro de tudo. Eu falei, Deus, muito obrigado, já entendi, tá tudo certo. E aí foi isso. Então essas histórias aí de profundidade mexeram muito comigo. Glória a Deus. Sim. Glória a seu irmão. Na minha conexão com Deus, que eu nunca contei essa história, acho que não contei mesmo. Foi uma vez que eu viajei pro Nordeste, perdão. E daí eu tava num vale muito... Eu já tinha pagado a viagem, né? Eu tava num vale muito, 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 muito pegado. E eu falei, Deus, fala comigo. Essa mesma voz que fala comigo quando eu estou bem, eu preciso. E eu pedi, e eu fiquei 15 dias na estrada. A gente foi de carro, né? A gente foi descendo o Natal, Fortaleza. E eu acho que foi em Alagoas, não sei. Nós saiu de noite pra passear pela orla e tudo mais. E nós tava passeando assim, eu tava com a galera que foi junto, não tem? E tava passando um morador de rua. E ele veio comentando, falando, lá. Ele parou, ele falou bem assim, não, Jesus te abençoe. Não, Jesus te abençoe também. Ele ora por mim, falou, não, beleza. Ele, você perguntou meu nome? E eu falei, não, qual que é seu nome? Ele falou, Deus te mandou. Deus me mandou pra falar com você. Olha. Que eu tô cuidando de você. Não preocupa com o teu coração. Foi assim, foi Deus falando comigo pessoalmente. E ele chegou assim de um jeito que eu falei que é só mais um morador de rua, ele vai só passar, fazer graça, fazer arruaça e vai seguir. Na hora que ele parou, Deus mandou te falar. E na hora eu falei, meu Deus do céu, cara. E ele, você ora por mim? Eu falei, oro, com certeza eu oro por você. E eu parei, eu peguei no ombro dele, orei. Falei, Deus te abençoe, porque Deus mandou você mesmo pra falar comigo. Porque eu tava precisando. Ele falou, é verdade. Ele ouviu desde quando você saiu lá da sua cidade. E eu tô vindo cuidando de você e tô te dando a sua resposta e você vai embora com o seu coração tranquilo. E foi uma experiência que eu não tava esperando e eu pedi, mas não tava esperando, não tava acreditando. E foi assim, eu falei, Deus do céu, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E acaba vindo quando você já esqueceu o que você pediu, né? Aham. Quando você esquece o que você pediu. Né? É surreal, cara. Cara,
Deus Foi é fantástico. maravilhoso. Isso é verdade. Experiência com Deus é o que faz o cristão permanecer e avançar a cada dia. E ele está preparado para poder se revelar para nós a partir do momento que nós colocamos a mão no arado Sim. e tocamos para frente. Porque a mão no arado, a gente não pode tirar. Tem que continuar a cada dia. E quando fala de experiência com Deus, o coração palpita, Sim. o ambiente ele muda e eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. Amém. É verdade. Então, a Bíblia nos diz, né, que onde existe 2 ou mais pessoas falando o nome dele, assim ele está. E eu olho para vocês dois jovens, como eu disse, quem me dera se eu tivesse sido chamado Sim. da idade que vocês estão. Então, eu tô ouvindo experiências maravilhosas Sim. e eu fico muito feliz porque eu vejo 2 jovens que Deus vai fazer muitas coisas através da vida de vocês. Sim, amém. Esse sentimento que vocês têm, eu sinto. Sim. É o mesmo. Eu sou apaixonado por experiência com Deus. Sim. Eu não vivo sem experiências com Deus. E a experiência nos faz crescer. A experiência nos faz continuar. Sim. Porque algumas situações elas acontecem para nos fazer parar. Vem as dúvidas, as incertezas. Parece pessoas nas nossas vidas para querer nos barrar, nos frear. Mas aquilo que está dentro de nós não tem como trancar. Porque a virtude ela sai de dentro Sim. para fora. E essa presença que está aqui agora, ela é muito maravilhosa. Sim. Uau. É demais a conta. É muito maravilhosa. Sim. É algo que... Isso aqui foi um presente de Deus mesmo. Cara, meu Deus, ô Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem Sim. feito. Vamos lá. Você acredita que todo cristão precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus? Ou há outras formas de conhecê-lo profundamente? Porque assim, deixa eu explanar melhor aqui. Eu conheço muitos crentes antigos. Uhum. Muitos crentes antigos. Sim. Né? E eu vejo que alguns não tiveram experiências com Deus. Só que eles foram convencidos ou convertidos também. A gente não pode falar, porque cada um é chamado para alguma coisa. Sim. Né? Tem um chamado que é para ajudar a obra de Deus no financeiro, né? Financeiramente, outros é chamado como evangelista, pastor, presbítero e tudo mais. Né? Levitas, né? Então, assim, mas eu já congreguei em alguma igreja que eu tive a experiência de conhecer crentes antigos. Sim. Pessoas que às vezes você tava ali, cheio do poder de Deus ali, tendo aquela experiência ali com Deus, e a pessoa ficar olhando para você assim, como se nada tivesse acontecendo, como se ela não tivesse sentindo nada. Né? Então, assim, será que essas pessoas elas não tiveram experiências como a gente tem com Deus? Porque a experiência, ela estremece. Sim. Elas nos deixam impactados. Então, o que vocês pensam em relação a essa pergunta? Você acredita que todo cristão precisa ter experiência sobrenatural com Deus? Ou há outras formas de conhecê-lo profundamente? Tudo. Quer falar? Como que é? Pode falar. Pode começar? Depende. Porque falando de experiência com Deus, vou colocar bem assim. Você é pai. Por exemplo, se você dá um presente para suas filhas, todas vão querer, correto? Com certeza. E imagina, tipo assim, você favorecer só uma ou não favorecer outra. É complicado. Você tá entendendo? Então, tipo assim, trazendo pro nosso âmbito cristão, eu não acredito em um pai que ele vai dar uma experiência pro Joel, se ele não vai dar pra mim. Eu acredito que as nossas experiências possam ser diferentes. Sim. Mas só que todos nós temos que ter uma experiência com Deus. Tem que ter. Independentemente de se eles são velhos, se eles são novos. E nós estamos chegando nos últimos dias, né? Então, isso aqui agora vai ficar... As experiências, elas vão se tornar cada vez maiores. Porque se não se tornar, o evangelho, ele perde o gosto. Mas você concorda comigo que eles precisam buscar? Eu ia chegar nesse ponto. Né? Ué. Porque, tipo assim, não adianta... Não tem como ter experiência se não ter busca, né? O nível da entrega é o nível que ele manda. Falando agora, tipo assim, hoje, quando Jesus estava no templo, que ele tava pregando sobre aquela parábola da mulher das duas moedinhas lá, Sim. muitas vezes acha que é dinheiro, e não é. Aqueles caras lá, ele poderia ter muito mais recurso, ele... Soberano Deus,
e eterno Pai, mas Jesus, ele quer um coração quebrantado. Ele não quer. Nós estamos falando aqui, Você né? tá entendendo? E aí tem gente que fala bem assim, não, eu tenho que ser o super crente. Você não precisa ser super crente, você não precisa ter a melhor oratória, você não precisa ter aquela palavra de desenvoltura, você só precisa chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e falar, Pai, eu estou aqui sem máscara, sem nada, Jesus, recebe meu clamor, recebe a minha adoração. Mas tem muita gente que tá enfeitando e tá achando que Deus tá recebendo, passa no teto. Às vezes só a lágrima, ela já é uma oração que a gente nem imagina que chega, mas chega rasgando e chega no coração de Deus e Deus responde. Fala de Ana, pô. Aí, ó. Ana, Aí. como que era? Ana, como que era? a Bíblia fala que ela não chorava. Ela tava assim, ó. Como que fala? Eu esqueci a palavra. A Ana, ela tava com um choro meio que silencioso. Como que chora silencioso, gente? Entendeu? E ele falou, você tá bêbada? Ela fala, não. Peraí. De forma alguma. Tá entendendo? Se a Ana chorou daquele jeito e ela foi quebrantada e ela teve aquela experiência com o Senhor, por que a gente tem que enfeitar? Hoje, querendo, eu tava estudando sobre revolução e tem muita gente que tá acostumada com Jesus, mas só que Jesus de uma maneira errada. É o Jesus de você ir pro culto, só ir pro culto. Não, ir pro culto é muito importante, porque nós estávamos no começo falando da comunhão, mas só que você tem que viver Cristo. Quem vive Cristo é totalmente diferente de você falar que você é cristão. Entendeu? É muito melhor as pessoas falar bem assim, olha, Rômulo, eu vejo Cristo em você, do que as pessoas veem na igreja. Porque tem muita gente que vai na igreja que na sexta-feira pode estar no bar. Então, tipo assim, não dá testemunho de crente. Eu tenho um ditado que eu gosto muito. E eu sempre falo sobre o espelho. Todos nós temos um espelho. E o que você tem transmitido pro mundo? Olha aí. Será que o seu espelho tá limpo? Sim. E quem que Brilhando? tá brilhando? E quem que limpa o espelho? Tá refletindo Cristo? Aí que vem. Quem limpa o espelho é só Jesus, é o sangue que foi comprado. É o sangue que foi derramado pela gente. Porque se a gente for listar, como Isaías 64 fala que a gente é trapo de imundícia, nós tá lascado. Agora, colocando sobre o espelho limpo, essa aqui é uma reflexão muito forte. Sim. A gente tem que estar ambitando e tem que falar, Jesus, e aí, onde que meu espelho tá sujo? É forte. Sonda a mim e me mostra se existe algum caminho mal. Meu Deus. A purificação, né? Você se purificar cada dia mais, buscar a Deus, tá escrito na Bíblia. Aquele que é limpo, se limpe mais. Sim. E aquele que é sujo, se suje mais. Entendeu? Então você sempre tem que estar ali na direção de Deus, tentando a purificação todo dia. Deus, eu sou falho, eu sou um pecador, mas estou aqui arrependido, quero isso na minha vida. Sim. Essa é a transformação. Eu vejo assim, o Joel e Rômulo, as experiências que a gente tem com Deus, às Sim. vezes a pessoa tá ali no culto, né? Está olhando, ela tá ali, às vezes gritando ali, às vezes no momento do mover do Espírito na vida dela ali, e aí as pessoas falam, nossa, aquela pessoa tá cheia de Deus. Cara, tá cheia de Deus. Só que assim, eu acredito que é um trabalhar de Deus na vida daquela pessoa, limpando alguma coisa que precisa ser limpo. Sim. Nem sempre é porque aquela pessoa é cheia de Deus, que ele é um homem de Deus, ou ela é uma mulher de Deus e tal. Mas aquele momento ali já aconteceu na minha vida. Sim. De eu entrar numa atmosfera com Deus assim tão grande, de eu não conseguir me levantar. Eu caí no chão e fiquei ali, anestesiado. E passando tudo aquela mente ali na minha mente, e eu vendo que o meu coração estava sendo limpo. Eu falei assim, meu Deus. Se alguém olhar para mim e falar, ó, esse homem é cheio de Deus. Cara, eu acredito que toda experiência que você tem com Deus é para te consertar em alguma coisa, é para vir limpando, abrindo o caminho para você poder caminhar um dia mais. Porque todo dia nós precisamos de experiência com Deus, através de olhar a vida das pessoas também, levar como exemplo, eu vou olhar aqui para essa pessoa, ela tem um bom caráter, ela é uma pessoa que pode ser seguida, eu vou olhar para aquilo dali, vou guardar para minha vida. Então, assim, a gente vai moldando nosso caráter no dia a dia. Porque, veja bem, uma coisa é uma pessoa que nasceu em berço crente e foi criado ali da forma que teria que ser criado. Dentro da igreja, ensinando o pai e a mãe ensinando os princípios cristãos ali para aquela criança, né? Mas, assim, uma coisa é diferente de uma pessoa que se converte depois dos 30 anos. Os 35 anos, Sim. né? Essa pessoa, ela passou por muitos lugares que uma pessoa que nasceu no berço cristão não passou. Sim. Então, essa pessoa, ela é chamada e ela começa a caminhar e existe um preparo para a vida daquela pessoa.
né? Então, por isso que a gente tem que ganhar a pessoa e entender que ela precisa passar por um processo Sim, de purificação, por um processo... Não que essa pessoa não vai ser salva, não que essa pessoa ela não tem um diferencial com Deus, sim. Tem sim, porque se Deus chamou, porque Deus quer fazer algo na vida dela. Sim. Então, nós ganhamos essas pessoas e vamos treinando elas para poder seguir a carreira cristã. É isso mesmo. Agora uma pergunta, nós estávamos falando sobre limpeza, sobre purificação agora, mas você acha que o movimento é só barulho ou ele é espontâneo? Como que você acha nessa situação? Porque tem muita gente que tem essa dúvida, ou tem muita gente que acha que avamento é só tá. Eu não acredito nisso. Qual que é o seu posicionamento? Não, eu acredito que não faz parte, porque Sim. nós somos pentecostais, vocês são Ô, pentecostais. rapaz. Então, eu sou de dar um glória a Deus, eu dou Sim. um grito de brado de júbilo, né? Sim. Então, assim, eu sou um cara bem avivalista, eu sou um cara bem pentecostal mesmo. Eu sou da Batista, né? E a Batista que eu congrego, a pastora da igreja, ela costuma dizer que ela é uma batisbleia, né? Eu também sou. Entendeu? Então, assim, existe sim esse movimento, Sim. né? Mas também existe. A gente precisa entender que esse movimento ele tem que vir para mudar alguma coisa na vida da gente. Sim. Porque não adianta nada, pulo e grito ali, o momento é bacana, legal, mas precisa ter alguma mudança dentro de você. Sim. Você precisa de cada dia aproveitar esse movimento do Espírito na sua vida para poder limpar algo que não presta da sua vida. Porque Deus ele trabalha na nossa vida para poder tirar algo que não presta da nossa vida. Então, a água é limpa, ela vem para limpar, ela vem para lavar. Porque todos os dias nós cometemos erros. É isso. Alguns cometem erros pequenos, outros cometem erros grandes. Só que o que acontece? Jesus ele é maravilhoso. Ele é fiel para cumprir as promessas da nossa vida. Então ele vai nos perdoar a partir do momento que a gente se olha para aquela situação que a gente fez e realmente se arrepende daquilo que a gente fez. Então, você se arrependeu, pediu perdão para Deus, a sua vida, você pode continuar normalmente ali, porque Deus te perdoou. Existem pessoas que elas não perdoam, homens não perdoam, mas Jesus está pronto para te perdoar a todo momento. Então, o que eu acho do movimento? O movimento, ele vem sim, é muito bom, Sim. porque isso transforma. É isso. Mas tem que entender uma coisa, se não moldar o teu caráter, mudar a sua vida e você passar a ser uma pessoa melhor a partir daquilo ali, não vai adiantar nada. Porque eu já passei, eu falo por experiência própria, eu já tive num culto avivalista, que ali teve muito mover ali, e no outro dia eu tava praticando as mesmas coisas que eu fazia antes. Então teve transformação? Não. Então a gente tem que entender muito bem para isso. Tem que pegar esse momento e fazer valer a pena. Sim. Porque é algo muito precioso. É a mesma coisa de você pegar, tirar, ir lá no chiqueiro, tirar um porco de lá dentro do chiqueiro, ir lá lavar ele, perfumar, deixar limpinho e soltar ele. Onde que ele vai parar? Chiqueirinho. Vai parar no chiqueiro. Nós não somos porcos. Nós somos filhos de Deus. Príncipes e princesas do Senhor. Pessoas escolhidas para governar. Imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança Então. de Deus. É isso que eu entendo, Rômulo. Se não for dessa forma, tá tendo um movimento que não tá tendo não tá tendo resultado positivo, entendeu? Entendo. Então é isso. Eu consegui explicar a sua pergunta. Não, conseguiu. Era isso mesmo. Era pra chegar nessa linha de Entendeu? conclusão. Tá, bacana. Isso aí. Pessoal, é o seguinte, nós temos mais aqui algumas perguntas aqui. Já passou por períodos de silêncio de Deus ou deserto espiritual? Como lidou com isso? O deserto, o momento que Deus não falou com você, que você teve que entender que mesmo ele não falando com você, mesmo ele não provando que está contigo na caminhada, você permaneceu. Você olhar e falar assim, Senhor, cadê o Senhor nesse momento? Mas Deus está em silêncio. Porque nem tudo Deus vai fazer para você. Deus, ele dá para você ali a experiência, ele dá para você a oportunidade de poder avançar. Eu costumo dizer com o irmão lá da minha igreja que eu aprendi com ele, falou assim, Éder, você não tem que ser um cara que espera um milagre. Porque o milagre é para todo cristão que está em Cristo Jesus. Só que você tem que ser um provocador de milagres. Né? Então precisa avançar e buscar. Top. Mas, João. Na minha experiência que eu tive com Deus, eu sempre fui aquela pessoa que chega no ambiente e o ambiente transforma. Todo lugar que eu chego, eu sou risonho, eu gosto da alegria e ela chega junto. É de se notar. Sim. E daí teve épocas na minha vida que Deus se calou. E eu falei, Deus, fala comigo, me dá força. Só que Deus nunca vai dar a força. Ele vai dar o jeito para você conseguir, para ter a força. Exemplo,
Deus me dá força pra conseguir trabalhar. Deus não vai te dar o trabalho, ele vai te dar os meios de você conseguir. Você vai lá, você ora, né? Tem a oração, junto já tem a ação. Então você tem que agir, tem que estar já colocado. Já tem que já estar inserido. Entendeu? A bênção não vem até você, você vai até a bênção. E assim, tem uma frase que eu sempre falo: a vontade, ela não vem até você. Você vai e a vontade te pega no caminho. Isso. Então você sempre tem que estar ali disposto. Deus fala comigo, eu tô aqui, escuta meu clamor. Porque assim, o vale, todo mundo passa. Todo tempo é vale. Só que quando você tá no vale, você sempre tem que entender que você vai estar no vale e você vai estar junto com ele, de mão dada. Mas existe um propósito pra Um você propósito. estar no vale. Sim, Existe um propósito, né? sim. E sempre, no final... Você chega no processo. Ele nos surpreende. Aham. Isso O que mesmo. ele tem pra fazer. Você passa pelo processo pra concluir o propósito de Deus. Que massa. Sobre tempo de refrigério. É muito interessante, né? Essa parte, tipo, de vale. Porque muitas das vezes você pode olhar por grandes pessoas da Bíblia, como Davi, José. Eles passaram por grandes adversidades. E eu me espelho, eu me inspiro também neles. Por mais que foi difícil. Imagina, o cara era o cara mais amado, tem um sonho. E aí depois, ele na outra semana, que ele conta o sonho pros irmãos, ele tá no poço. então, tipo assim, eu acho muito interessante essas histórias. E colocando hoje na minha vida, momento de vale, todos nós temos. E o momento de vale não é pra gente... A gente não tem que ficar demonstrando e ser vitimista do vale. Porque tem muita gente, tá vendo isso na rede social? Ai, irmãos, eu tô na prova, viu? Muito obrigado, vamos pra cima. Isso aí não existe, gente. Entende? Você tá passando pelo processo, não fale do processo, viva ele. É difícil? É difícil. Porque muitas das vezes Deus vai dar uma carga pra você que ele não vai dar pra mim. E sempre é assim. E aí tem irmão que tá no TikTok e bem assim, gente, eu tô na prova, viu? Ô, bendita. Então, tipo assim, quanto mais você fala da prova, a prova ela vai continuar. Quando Paulo e Silas aí estavam na prova, eles fizeram o quê? Adorar. É o segredo pra vencer as provas. Você quer vencer as provas? Adore. Rômulo, é difícil. Se fosse fácil, meu irmão. Todo mundo fazia. Exato. Mas quando você adora, quando você tá sofrendo que você adora, é uma adoração verdadeira e pura. Exato. Porque você se entrega de uma vez, o Senhor tem misericórdia de mim e tal. É assim que funciona. Mas aí tem duas formas, né? Tem crente que só adora na prova. Só na prova. Só na prova. Só na prova. Isso aí tá, né? Chegou a bonança, ele Sossega. sossega. Tá tranquilo. É isso mesmo. Ser crente na época... Mas é como um imã, né? Aham. É como um imã, né? A pessoa... isso aí é do ser humano, né? Se ele conquistando as coisas e se ele brincar... Isso é natural. Sim. Sim. Ele vai se afastando. Aham. Entendeu? Então tem que estar muito ligado nisso. Tem que estar muito ligado nisso. Porque as experiências com Deus e os trabalhos que a gente faz, o reino, não pode nos subir a cabeça e também e a gente pensar que nós somos alguma coisa. Porque quem é tudo é só Jesus. É verdade. E Forte. nós temos a oportunidade de poder fazer. Hoje nós somos a bola da vez. Mas temos que entender que todo o processo, esse programa aqui, do podcast Conectados pela Fé, sobre o Ativados, nós vamos falar daqui um pouquinho, um pouco em relação a isso. Isso aí foi um presente que Deus deu. Ele entregou nas nossas mãos. Mas toda a honra e toda a glória É pra ele. seja dado para ele. Porque a partir do momento que isso aqui, ou tudo que você for fazer, vir para o teu coração e você achar que só você que você faz e acontece, as coisas começam a mudar. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Eu vejo que vocês, no olhar de vocês, nos olhos de vocês, eu vejo que esse trabalho está sendo feito para a glória de Deus. Sim. E eu sinto no meu coração, eu tenho uma alegria muito grande de dizer para vocês que esse podcast, para falar da fé, para falar da palavra de Deus, é algo que eu me sinto muito feliz quando eu estou aqui entrevistando pessoas como vocês. E para mim é um presente. Sim. É um presente de Deus, porque aonde eu estava há 7 anos atrás, para onde eu estou sentado aqui, com 2 jovens,
né? E vivenciando várias coisas aqui, tive pastores aqui, Sim. e agora vai vir outras pessoas, pastores renomados aí também, que vai estar aqui. Não muda muito, porque nós todos somos iguais. Sim, Não, claro. Deus não faz acepção. Então, tem 2 gigantes aqui, 2 caras topzera, cheio do poder de Deus, que Deus vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. E eu Amém. tô junto, eu quero participar. Vamos embora. Quero um pedaço dessa fatia. Pessoal, vamos lá. Sim. Já finalizamos aqui essa Sim, parte aqui. show. Então vamos lá. O que você faz hoje para manter viva a sua intimidade com Deus, mesmo em meio às distrações da juventude? Essa pergunta aqui é muito importante. Não que as outras não são, mas essa daqui ela vai mudar a história de vida de muitos jovens que estão nos assistindo agora. Posso começar? Tá, pode começar, já fica à vontade. A minha experiência para continuar firme, eu sempre procurava ter conexão com Deus e eu sempre corria, porque minha promessa é missão, é pregar a palavra. Só que eu sempre escorregava e sempre ficava meio calejando ali, andando devagar. E Deus sempre me tocava na questão da música. Música pra mim eu toco, eu não vejo horário. Quando passa, já tá meia-noite, eu tenho que ir embora pra dormir, e ensaio. E eu tenho uma banda de música também. E eles vão estar no evento também do Ativados. E assim, banda pra mim, a música, ela me faz eu ter uma conexão com Deus tão segura, que toda vez que eu toco, eu sou renovado. E toda vez que alguém ouve, alguém é renovado também. Porque é um canal de bênção. Ele desce, ele transborda e na vida das pessoas também. Entendeu? Um adorador Por excelência. por excelência. Forte. Forte. E aí, Rômulo vai lá. Adoração pra manter. Eu Adoração. acredito que nós temos, eu gosto de pautar muito na palavra, né? Muitas coisas. E eu vejo como atos que na verdade tem que falar, né? Sim. Lá nos Pentecostes, lá da promessa e da continuidade, eu acredito que a gente tem que ter constância com Deus. Mas para ter constância com Deus é muito difícil. Paulo, ele fala que no momento dele da fragilidade, ele tinha que esmurrar a carne. E hoje, se a gente não esmurrar a carne, a gente não consegue estar firme com ele. O Joel, ele se identifica com a música, é onde que Deus opera nele, mas vai ter gente que não sabe tocar. E aí, como que corre? Como que faz? E esse é o problema de muita gente. E hoje, se manter numa juventude onde que a Babilônia tem corrompido muita gente, e se permanecer como Daniel é difícil. Difícil. E outra coisa, a gente não se juntar. Eu não juntar com o Joel, eu não juntar com o Senhor, eu não juntar com o Eliabe, que estão no mesmo propósito, a gente não consegue. Tem que estar junto. Tem que estar junto, tem que ter unidade. Unidade. Porque senão, tipo assim, a gente não consegue permanecer, porque é difícil, é complicado. Mas só que a gente tem que esmurrar a carne, mesmo que tá difícil, esmurrar a carne, assim como o Paulo fez. E hoje, tem vários momentos, tem várias formas de você estar conectado. Mas eu não acredito naquela conexão que você tem que orar no pensamento. Ou quando você chega no final da noite, que você já fez de tudo, você acordou 7 horas da manhã para trabalhar, teve a sua vida, às vezes foi pro culto lá, de vez em quando vai, né? Muita gente. E no final da noite fala, Jesus, agora é o momento de agradecer. Muito obrigado, no pensamento, assim, ó. Eu não acredito em uma continuidade nisso. Você tá falando, que nem você falou do imã. Eu acredito que ele tá perdendo a força, a atração. E pra nossa juventude, a gente tem que se privar mesmo. Se o mundo tá oferecendo baguncinha, a gente tem que comer legume. Que bacana. Legal. O Rômulo e Joel. Sim. É o seguinte. Vocês falando aí sobre essa... Como vocês fazem para poder manter, né, essa adoração aí por ser jovem, né? Porque o jovem, ele tá num período aí de mudança hormonal, né? Os jovens têm mais enérgicos. A Bíblia diz que os jovens têm a força, né? Sim. Então, assim, muitas informações. Nós estamos vivendo num tempo que a informação chega muito rápido, né? Com certeza. As informações, os banquetes, os manjares são muitos, né? E não é só lá de vez em quando que parece um. É sempre, todos os dias. Quem tá com o celular na mão, no Instagram ali, não tem limite, né? Então, o jovem, ele tem que ter esse semáforo, né? Ele tem que saber ter esse filtro em relação ao que ele tá vendo nas redes sociais, né? Porque tem muita informação. Sim. Então, hoje tá uma época muito difícil
pro jovem estar adorando a Deus. Então o que tem que procurar? Tem que procurar a fazer, estar na presença de Deus, estar sempre com os jovens ali que estão fazendo, pregando a palavra, que estão ali falando de Deus, né? Então tem que fazer esse ajuntamento junto com esses jovens. Na igreja que você congrega, ali você tem que estar sempre ali junto com os jovens ali da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. O jovem, ele tá muito sujeito a erro, a errar. Mas eu quero dizer uma coisa aqui nesse momento para os jovens que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo agora. Independente do erro, do pecado, aquilo que você pode ter cometido na sua vida, nunca se esqueça que Jesus, ele é fiel para cumprir as promessas que tem na sua vida. A partir do momento que você entender que Jesus, ele vai perdoar você de tudo que você fez e vai te dar a oportunidade de você ter um recomeço, você tem que acreditar nisso e não deixar de viver as experiências que tem com Deus. Porque tem muitos jovens que às vezes eles erram, eles abandonam a casa de Deus, eles abandonam a fé. Por quê? Por causa de vergonha. Às vezes estão com vergonha do pai pelo erro, estão com vergonha dos irmãos pelo erro, estão com vergonha por aquilo que o povo está falando, pelo aquilo que deixa de falar, que deixa de achar, não importa. Nós vivemos por Cristo. Se nós sabemos que nós fomos chamados por Ele, nós conhecemos Ele, temos experiência com Ele, mas nós estamos sujeitos a erro. A Bíblia diz que aquele que falar que não é pecador já faz por si mentiroso. Então nós temos que entender isso. A jornada, ela é difícil, o caminho é estreito. Mas nós temos que ter a certeza que Jesus é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para cumprir as promessas que tem na nossa vida. Então eu quero dizer para você, jovem que está nos ouvindo aqui agora, que esses dois jovens cheios do Espírito Santo de Deus, não importa, não interessa o que você fez, que te fez se afastar da presença de Deus. Volte agora em nome de Jesus, que a sua vida vai ser transformada e restaurada. Deus vai te dar uma nova oportunidade, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que tem na sua vida. E não dê ouvido para as pessoas que querem te derrubar, para as pessoas que não querem que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Entenda isso. Jesus está te chamando agora. Aleluia. Vai de encontro com Ele, que Ele tem um start para a sua história que você deixou de viver. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí, pessoal. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E agora eu quero finalizar aqui com vocês. Não vamos finalizar agora não, porque a conversa está muito boa. E eu tenho certeza que ainda tem muitas coisas para acontecer aqui no nosso bate-papo. Pessoal, eu ouvi vocês. Responderam aqui as perguntas aqui, né, que a gente fez. Com muita clareza, com muita certeza daquilo que está falando, porque quem tem o Espírito Santo de Deus na vida tem certeza do que está falando, né? Sabe que aquilo que está falando está sendo confirmado ali por Deus. E a gente sabe que tudo que foi falado aqui é verdadeiro e é da parte de Deus. Eu vi aqui, né, o Rômulo falando sobre as histórias dele de experiência com Deus, o Joel também falando da experiência com Deus que ele teve aqui. E eu queria falar um pouco agora do ativados. Porque assim, agora eu entendi o porquê que vocês foram ativados para poder entrar com esse movimento aqui dos ativados. Eu queria que vocês falassem para nós, fala a data aí, tá, meu filho? Fala para nós certinho, como tá funcionando, o que Deus tem feito na vida de vocês através desse projeto, porque não tem como fazer sozinho. Sozinho não tem como fazer nada. Mas quando se junta e o Espírito Santo de Deus nos dá força para avançar, eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. Aqui tá vocês são em 3, né? Que começaram aí. São em 3, né? Sim. Que é o Rômulo, o Joel e também tá o Eliabe ali. Pessoal, vocês conhecem o Eliabe, é o cara que tá ali filmando ali. Pensa num cara abençoado. Então são esses 3 homens, esses 3 jovens aí que estão com esse evento ativado. Fala pra nós aí, meus filhos, como que vai ser, que eu tô ansioso para entender sobre isso e entender o que Deus tem para entregar para esse jovem nesse dia. Sobre como funciona, se tem alguma placa de denominação que está movimentando isso, ou se não, como que funciona, eu quero saber tudo. Não esconde nada, viu? Não esconde nada do pessoal. Então todo mundo ansioso para saber como que vai ser e vai lá. Fala aí, João. Eu costumo ver, porque assim, quando Deus manda uma promessa, ele arruma um Caleb, ele arruma um Josué da vida, vai ver a terra, ele volta e fala, não, agora nós temos que ativar a galera. Agora a gente vai ter pressão, vamos trazer o pessoal para a Terra Prometida. Entendeu? E aí, assim, quando ele me ligou, eu falei, cara, vamos pra cima. Eu tô com sangue no olho aqui, querendo ativar a galera aqui. E já tava no meu coração queimando isso aqui.
E a gente fez a reunião no parque, falei, mano, a gente vai fazer aqui isso, e a gente vai trazer a banda, e a gente quer trazer um pregador de fora, e quer trazer, e quer ativar Cuiabá e Mato Grosso. E nesse percurso, antes de começar isso, eu já tava com meu coração queimando, só que até então eu não mexi nenhuma colmeia do inimigo. Quando eu falei que eu ia fazer isso, o inimigo levantou mais forte. Na semana que eu entrei com o Rômulo, eu caí de moto, ralei tudo, o Rômulo perdeu o cliente, eu quase fui assaltado. Então foi assim, uma coisa que a gente não tava planejando. Quando a gente planejou, Deus... Agora a prova vem com Vem uma força. palavra aqui na minha mente aqui, aí Fala. eu vou falar e depois vocês continuam. Sim. Atos capítulo número 2. Fala, Rômulo. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos irem para o lugar e ficar ali, esperando ali Sim. naquele lugar, para eles não saírem. Sim. Aí em Atos capítulo 2 diz que, a um certo tempo, o Espírito Santo veio sobre eles, como língua repartida como a de fogo. E eles foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Foi uma promessa lá que diz lá em Joel, que aconteceria, que Jesus falou, ó, vou subir ao Pai, mas eu enviarei o meu Consolador. Então fique lá junto, lá vocês, que eu vou mandar o Espírito Santo na vida de vocês. E foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Ali fala que se levantou os discípulos ali, pregando com intrepidez, né, com ousadia ali, com o poder de Deus. Ali fala que Pedro se levantou, pregou e 3.000 homens se converteu ao evangelho. Ali 3.000 homens, né, mas sem contar crianças e mulheres, né. Então assim, ali fala também de um jovem chamado Estevão, né, que se levantou com muita intrepidez, poder de Deus pregando, que foi apedrejado. E eu vi que ali naquele momento, eu tenho certeza que quando isso acontece, ali diz que os fariseus e alguns outros doutores ali, senhores da lei ali, eles se levantaram contra aqueles homens, porque Estevão foi muito apedrejado. Por quê? Porque estava levando o evangelho, pregando sobre Jesus, o que Jesus tinha feito, entendeu? Então assim, eu acredito que todas as vezes que você se levanta com poder e graça, Deus vai levantar inimigos para poder te derrubar. Coisas que vão acontecer para poder fazer você parar. Mas mesmo assim, Deus fez na vida de Pedro, fez na vida de Estevão. E eu, ouvindo aqui o que vocês falaram sobre as experiências que vocês tiveram, eu acredito que alguma coisa pode estar acontecendo. Porque quando você se levanta para poder falar da palavra de Deus, fazer um movimento de avivamento, eu tenho certeza que algumas coisas podem ter acontecido até agora. Certo? Vixe, não? demais a conta. Ou é só comigo que acontece? Não, vixe. Quando aconteceu isso, a gente sentar pra conversar, pegou fogo. Tem acontecido muitas coisas mesmo. Mas da mesma forma que o inimigo ele tem tentado, eu acredito que Deus também tem respondido melhor, né? Sim. Então as respostas têm sido muito mais do que os ataques. E o que me deixa tranquilo com esse evento é que o que ele tem feito, eu não tenho nem palavras. As pessoas que ele tem colocado, que tem inserido, tem pessoas também chegando na diretoria agora também, que vai ajudar a gente. E quando a gente começou, foi o Joel, né, como ele contou. E para vocês entenderem o que é o Ativados ele começou lá em São Paulo. Eu já falei da Barra Funda, já falei das palafitas, mas é o evangelismo que acontece lá, tem várias pessoas que fazem lá. Tem os chamados para fora, que é meia-noite. Esse também a gente vai fazer um dia, a gente vai inventar o nome, que eles saem na Avenida Paulista meia-noite, onde que os povo tá drogado, o povo tá bêbado, o povo tá fazendo várias outras coisas, e eles saem para evangelizar. E aí, esse daqui, eu ainda não falei com o Joel o nome, nós vamos fazer, em nome de Jesus. Sim, claro. Nós vamos pra umas festas aí, não que a gente vai participar das festas, mas só que a gente vai proclamar mesmo, entendeu? Jovens que tem, de fato, aí, não que não vai participar da festa, vamos lá. A gente vai ir nas festas, tipo assim, na porta e tudo mais, falar que Jesus ama eles, trazendo uma palavra, porque muitas das pessoas, eles precisam só de uma palavra, sabe? E aí aconteceu esse evangelismo lá na Avenida Paulista, e aí eu falei, cara, esse trem aqui eu posso levar na minha cidade, eu conheço uma galera, eu tenho certeza que vai dar certo. Aí eu comecei com o nosso parceiro, que infelizmente ele apartou do grupo, motivos pessoais. E eu chamei ele e o Joel. O Joel falou, mano, eu tô dentro. E eu falei assim, será mesmo? O Joel tá dentro, mas deixa eu ver com outras pessoas. Mandei pra 10. Falei, cara, o que você acha? O que você acha? Tô dentro. Falei, opa, 10 pessoas. Eu vou fazer esse negócio. E aí, a gente achou que ia ser uma rodinha só. 50 pessoas? E tipo assim, vai ultrapassar esse número aí, se Deus quiser. Já tem muitas pessoas confirmadas, igrejas.
E o Ativados, ele vai ser um evangelismo no Parque das Águas, aonde não tem denominação, não tem placa de igreja. A única placa que vai ter lá é Jesus. Então, Não que a questão de placa seja um pessoal que arrumou e revoltados, colocar assim. Sim. Com a igreja e vamos fazer um evento. Nada a ver com Nada a ver com isso. A gente tem a nossa igreja, sim. A gente só não quer ter uma coisa específica, tipo, é minha igreja, é a igreja dele. É um movimento, sim, para avivar o fogo que tem aqui dentro da gente, entendeu? Obviamente, evangelismo. Claro que depois do evento já tem pessoas específicas para entrar em contato com essas pessoas que foram renovadas, avivadas, aceitou Jesus, para a gente continuar o processo de levar a palavra para ela, não deixar esfriar. Porque a gente faz o evento e depois deixa, o evento não. O evento não serve de nada, mas se a gente der continuidade a isso, o evento ele frutifica muito mais vidas, entendeu? Só dando adendo, ó. É isso mesmo. Então aí a gente reuniu e Deus ele tem dado cada experiência, sabe? Por exemplo, o Parque das Águas. Para quem não sabe, para fazer um evento, tem que ter uma liberação. E só pra você Inclusive, eu ia até perguntar pra você. Deixa eu contar essa parte. Vai lá. Nós tínhamos reunido e eu falei, cara, esse negócio vai pegar fogo. Eu já contemplo com os olhos da fé. E daí ele falou, não, vamos pra cima. E só que aquela questão de, vamos pra cima e aí, o que nós faz? E daí eu dou aula na Bibop, não tem? E eu tava lá preocupado, falei, Jesus, eu tenho que ir na prefeitura, eu tenho que conversar, eu vou mandar mensagem pra Bílio, eu vou mandar mensagem pro pai da Bílio, não sei, tenho que dar um jeito. Eu contato atrás de contato. E daí eu dando aula, acabou a aula, entrou um professor de música, e a gente conversando e tudo sobre música. E ele disse assim, cara, de vez em quando a gente reúne a galera aqui e vai lá no Parque das Águas tocar, e eu conheço o cara que libera. Da liberação, nem precisa ir na prefeitura. Falei, sério mesmo, cara? Ele é. Você não quer o contato dele, não? Eu falei, eu quero, vai, agora. Eu mandei mensagem pra ele, ele falou, eu não atendo mais, só que eu tô mandando o número de outra pessoa. E você pode falar meu nome que tá liberado. Olha aí. Porque eu acreditei no processo e eu acredito que esse evento vai transformar vidas. E daí eu falei, não, beleza. Aí eu mandei pra ele, ele falou, não, pode vir buscar manda documentação, né? Manda um ofício. E a gente vai protocolar e eu te mando de volta já liberado do dia. E foi assim, uma coisa espetacular que eu nem esperava que ia acontecer naquela escola. Não esperava que aquele professor ia falar comigo. Ele deu o número do cara que já tava lá dentro. Já tava tudo escrito. Encaminhado. Já. É isso mesmo. Foi uma coisa sensacional. Pra mim foi... Cara, vocês são massa. E aí, outra experiência também, quero honrar. A gente honra a vida de pessoas, né? Sim. Como que é o nome do carinha lá? Pode falar o nome deles? Pode, fica à vontade, amigão. Do mano lá que liberou? O Tibaldi. Tibaldi, vamos honrar o Tibaldi aí. Sim. Que Deus abençoe. Ele fez a ponte do contato. Por tudo. Que deu o número do gerente lá do Parque das Águas, o diretor. E aí o que aconteceu também? Eu trabalho com marketing, né? E a gente tem uma social media lá que ia fazer. E um amigo meu também, que ele ia vir lá de Mutum, ou Lucas de Viver, uma coisa assim, que ele ia vir pra cá. Ele já veio aqui, ó, o Abimael. E aí, isso. E aí ele falou que ia vir, ele acabou não acontecendo. Ele falou, mano, eu não vou confirmar por causa de alguns compromissos. E aí eu sentei com ele, no dia que eu conheci o Abimael. E aí nós começamos a conversar, eu falei, pega meu número, a gente tem alguns pontos em comum de parceria e tudo mais, que a gente viu que a gente pode ser parceiro. E beleza. Aí a gente se conheceu, então essas conexões elas são boas, né? De contato. A gente sentou numa mesa lá, todo mundo trocando ideia, e eu e ele bem assim na mesa. Quietinho, e os caras falando, só os grandão da Galileia, vai vendo. É o Abimael e mais os filhos do presidente da Assembleia de Deus do Mato Grosso, que é filho do Agripino. Nós estávamos sentados com esses meninos aí. Beleza, sentamos lá, e aí no final, despedindo e tudo mais. E aí eu falei, a minha social media falou bem assim, Roma, eu não vou poder ir, né? Cara, eu não vou poder ir. Eu falei, meu Deus, e agora? Beleza. Cheguei no dia, falei, Liabe, irmão, tem um negócio aí top, eu quero incluir você. Aí ele falou, falei, Deus, eu já cheguei fazendo a proposta, falei, eu já cheguei profetizando. Meu irmão, Deus vai te retribuir 1.100, não sei das quantas. Aí ele falou, mano, eu tô dentro. Aí eu falei, opa, aí o negócio começou a ficar melhor. Aí a gente conseguiu, e aí no outro dia, quero honrar a vida dele, Deus te abençoe, Eliabe, tamo junto, meu irmão. Depois você acena coloca a sua carinha lá, fala assim.
E também, o que aconteceu? Eu falei com um amigo meu, que ele tem drone. O Jó também se ofereceu, e, tipo assim, eu não queria só usar, porque a gente tem, cada um tem que contribuir. Sim. O evento não é nosso. Eu falei, não, eu falei, eu vou falar com um amigo meu. Até que aconteceu, aquele dia que eu te contei, e graças a Deus, eu quero também honrar a sua vida. Que Deus te abençoe muito por ceder tudo aquilo que vocês estão cedendo pra gente. Tenho certeza que Deus vai multiplicar 30, 50, 100 por um. Amém. E aí eu contei a história do drone. E pra quem não sabe a história do drone, o que aconteceu? Eu chamei um amigo meu, falei, olha, você pode gravar? Ele falou bem assim, não posso, é cobrado. Aí eu falei bem assim, como assim é cobrado, moço? Tipo assim, e aí aconteceu, eu falei, tudo bem, eu expliquei a história pra ele, falei, olha, é um evento que não tem recurso, é um evento que a gente tá fazendo, tipo assim, perdendo tempo, entre aspas, porque isso não é perder tempo, nós tá investindo tempo. Investimento. Porque a gente vai ter galardão, e não só pelos galardões, né? Aí, tipo assim, aí aconteceu, ele falou, cara, eu vou lá prestigiar. Eu contei a história, você, graças a Deus, abençoou com o drone. Então, tipo assim, as coisas elas têm acontecido muito rápido, sabe? E a gente tem falado com pessoas e com igrejas. A igreja falou, eu tô dentro, eu vou. E, tipo assim, tem algo que tem sido muito receptivo. É claro, tem as provas, tem os desafios, mas só que isso é comum, porque a gente tá levantando, nós estamos levantando o mundo espiritual, né? E por estar se levantando com o mundo espiritual, ele também vai dar uma resposta, mas só que eu tenho certeza que no dia 17 algo vai acontecer. E só pra testificar o que você falou agora sobre Atos 2, a nossa primeira oração. Sim. Atos 2, capítulo 27, que é justo na parte que fala que Pedro ele pregou a primeira pregação dele foi 3.000 almas. Então, tipo assim, eu não sei se vai ter 3.000 almas, se for, glória a Deus. E o Ativados, ele tá tomando uma proporção tão grande que a gente foi convidado pra ir pra Goiás. Olha que benção. Com Ativados. As pessoas viram e falaram, cara, eu quero isso aqui. E a gente vai, se Deus permitir agora, em julho, a gente vai pra lá pra Goiás. E no evento, a gente também já foi convidado pra ir em Jaciara também. Então, tipo assim, tem muita coisa acontecendo por conta do Ativados. Então, sim, o Ativados, ele não vai só... por exemplo, a gente... Claro, Deus está instruindo eu, o Joel e outras pessoas que estão comprando, o senhor, o Eliabe, e dentre outras pessoas que estão fazendo parte do nosso núcleo, mas só que não é para ativar só os de dentro, é para ativar pessoas. Assim como eu vivi uma experiência em São Paulo, assim como Deus tem me incentivado nesses últimos dias, ele vai incentivar muitas pessoas. E pessoas, querendo ou não querendo, pessoas se inspiram na gente. Com certeza. E a gente vai... E outra coisa, imagina o Ativado nas escolas, o Ativado nas faculdades. Porque o Ativado não é só um evento que vai vir aí, um evento. Não, o Ativados, você tem que ser ativado. Sim. O senhor tem que ser... Eu tenho que ser ativado todos os dias. Ele abre também, entre outros. Então, tipo assim, o Ativados de fato mesmo é pra gente trazer uma semente. A gente quer plantar em terras férteis. E eu tenho certeza que tudo isso aqui é o que o senhor vai salvar almas. E eu tenho certeza que se não for as 3.000, pode ser 300. Nós aceitamos. Uma também já de grande valia. Com certeza, isso mesmo. Mas passa certinho a data, o horário que vai iniciar, até que horário vocês querem finalizar, como que vai ser. A galera tá ansiosa para saber como que vai funcionar. O evento ele vai acontecer no Parque das Águas, no dia 17/5. 17/5 agora. Isso, mês que vem. Mês 4, mês que vem. Isso. Vai começar às 4 horas da tarde. E vai terminar às 8. Só uma pergunta, perdão, não perde o raciocínio não. Sim. Você vai tocar o sax lá? Claro, com certeza. Vai ser massa demais. Mas vai ter uma outra galera também lá que vai tocar. Vai ter uns músicos a mais, porque tem a banda em si, são 6 pessoas. Na banda que eu criei pra gente tocar em congresso de igreja sem fins lucrativos. Mas no geral vai ter a banda com os instrumentos e vai ter músicos também participando também. Vai ter músico da Assembleia, vai ter música de outras denominações. Sim. E assim, para agregar valor ao evento em si, entendeu? Para levar mais avivamento às pessoas. E vai acontecer no dia 17/5, mês que vem, às 4 horas da tarde. Provavelmente, não é certeza, a gente definiu até às 8, mas provavelmente se estender mais, a gente vai continuar. A gente não vai encerrar porque tem um horário. Tanto que o parque, a liberação do parque em si, você pega a liberação de um dia para o outro. Então, até o final do dia, você tem que entregar o parque. Então, assim, você escolhe o local onde você quer fazer, tem um horário determinado, só que você pode passar também do horário, não é proibido, entendeu? Bacana. Sabe o que eu acho interessante nesse trabalho de vocês? Sim. Muito interessante. É que, como você diz, não que você não quer levar uma placa, sim, mas sim... É algo que vai chamar a atenção dos jovens em si, aqueles que já congregam em alguma igreja, sim, e aqueles também que não estão congregando.
né? Então, assim, vai acontecer algo muito grande naquele lugar, né? E o que eu acho bacana é que a intenção de vocês, eu tô pensando aqui, né? Sim. Dá um tempo já que eu tô pensando aqui. A intenção de vocês não é igreja A, igreja B, igreja C. É que essas pessoas se ativem novamente e que elas possam procurar uma igreja para elas congregar. Sim. Né? No formato em si que a gente vai fazer, que vai ter pessoas lá durante o evento evangelizando, essas pessoas vão ser incluídas em grupos e lá vai ter tipo, tal dia vai ter culto em tal lugar, você tá convidado. Tal dia vai ter gente lá e especificando culto em tal local. A pessoa que sentir a vontade, ela vai no culto. Ela vai se adequando. Igreja ali, se adequando ali, né? Bacana. Bacana demais. Top demais. Eu tô ansioso pra... Vai ter uma equipe também, não cortando você, tem uma equipe que vai dar voltas no parque, pregando, enquanto o evento tá acontecendo. E as pessoas vão se chegando. E vão chegando. Esse que vai ser o tchan, entendeu? É uma pescaria, né? Sim, claro, com certeza. Né? Pescadores de homens. Vai ter uma pescaria. Vocês vão lá lançar a isca lá, que é a palavra lá. E eles vão se achegar até ali. Até o evento. E as coisas vão acontecer. Vai ser... Meu Deus. Vai ser forte. Vai ser forte demais. Tremendo. No dia que nós sentou pra conversar e ver a terra, quando nós estávamos conversando, foi tremendo que eu conversava com ele e eu falava, tô arrepiado, eu tô arrepiando aqui agora também. E eu falei, cara, vai ser transformador e eu já vejo pessoas chegando lá. E ele, não, é mesmo? Eu falei, com certeza. Ele, não, mas será que vai vir gente? Eu falei, com certeza. Eu não tenho sombra nenhuma de dúvida. Porque é um evento que assim... Você tem contatos, eu tenho contatos, as pessoas que a gente tem contato têm contatos, e vai ser não um marketing multinível de um chama outro, mas eu creio que é uma pescaria muito grande que vai acontecer em Cuiabá, e eles vão ser ativados, com certeza, para o avivamento. Que bacana. E aí, Rômulo? É isso mesmo, né? A gente... Tô vendo que ele ali tá não, eu tô, vixe. Não, a gente tá muito feliz com Jesus, de verdade mesmo, tudo que ele tem feito. Se não fosse ele, a gente não estaríamos aqui. Isso aí, no modo geral. Mas só que pra esse evento, de fato, ele tem preparado algo que... Vamos viver esse algo. E que nem eu tô falando, eu tô gerando expectativa de fato no Senhor. Porque ele, sim, que vai fazer as coisas. Assim como ele tem feito, eu tenho certeza que... a gente tá agora chegando no mês que vem na reta final, né? Vai faltar poucos dias, a gente tá intensificando a oração. Não sei quando que esse episódio vai sair, mas quando você estiver vendo, ora pelo Ativados. Eu tenho certeza que isso aí vai ser um ativamento para muitas pessoas que possam estar em depressão, eles possam ser curados, eles possam sair dessa depressão, pessoas que eles estão fadigados, eles estão com problemas, que eles possam de fato ter um encontro genuíno com Deus. E de fato ser ativado para ativar outras pessoas. Bacana. Rômulo, Joel, pode contar comigo aí, que eu puder. Fechou. Participar. Deixa eu pontuando um negócio aqui. O Ativados a primeira edição vai ser no Parque das Águas. Mas nós já contempla, com os olhos da fé, que no próximo, provavelmente vai ser ou no Parque Tinair ou na Praça do Porto, ali na hora do Porto. Pense entendeu? bem no Parque Bernec também. Leva pra Várzea Grande também, isso aí. Lá no... Parque Bernec, na Várzea Grande ali. No distrito de Várzea Grande. Vai ser um ativamento que vai ativar e vai se espalhar. O que eu acho muito importante que vocês estão pensando em ganhar pessoas para Jesus. Sim. Vocês não estão preocupados com o que a maioria das pessoas estão preocupadas. Sim. Que é ganhar para levar para igreja A, igreja B, igreja C. Eu acho isso muito importante. Porque essas pessoas vão ter liberdade para elas retornarem também para igrejas que elas já congregavam. Essas pessoas que vão se converter, que vão retornar, que vão reconciliar com Deus, né? Elas vão retornar ali. Porque eu já preguei, já ganhei pessoas que voltaram para Jesus, né? Já trouxe novamente essas pessoas para Jesus. E elas chegaram e me falaram assim, irmão, eu queria muito ir lá para a minha igreja. Às vezes era desviado da Assembleia de Deus, ou da Deus e Amor, ou da congregação, ou de algum outro lugar. Irmão, eu queria tanto voltar para lá. Meu lugar é lá. Eu falei, irmão, você tá falando isso para mim? Eu vivo para Cristo. Eu vivo para ganhar almas para Cristo. Eu não quero saber. Então, você tá bem lá? Você promete para mim que você vai continuar, seguir o caminho? Sim, irmão, eu vou. Amém. Vai com Deus e Deus abençoe. E aí, depois de um tempo, você vê a pessoa bem, você vê as coisas acontecendo, você vê a pessoa tendo um filho ali, pessoas que não podiam ter filhos, já estavam carregando o nenenzinho, feliz da vida, porque existem problemas, maldições que elas são lançadas na vida das pessoas.
que tiram ali as expectativas dela de terem um filho. Às vezes, já aconteceu situações de pessoas que eu ganhei para Jesus, que eles estavam com maldição na vida deles, que eles não podiam ter filho. Jesus foi lá e quebrou. Na outra semana, a mulher tava com enjoo e tal, foi fazer exame, a mulher tava grávida. Que benção. E ela não podia ter filho. Entendeu? Então, assim, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu tô muito feliz com esse movimento de vocês, esse evento que vocês vão fazer. Eu sei que como eu disse aquela hora, cara, o importante é você fazer para Deus. Sim. Que esse movimento... Eu vou falar algo muito sério para vocês dois. Quero deixar algo pro coração de vocês dois hoje. Sim. O Eliabe também que tá com vocês aqui. Eu vou estar participando com vocês também. Uhum. Eu quero dizer algo para vocês que trouxeram essa visão que Deus deu para vocês. Não deixe isso ir pro coração. Faça isso para Deus. Não deixe que isso venha atrapalhar essa chama que tá dentro do coração de vocês. Sim. Sempre foque assim, Jesus, eu faço para ti. Não é por mim, que eu me diminua e que o Senhor cresça a cada dia. Esse é o principal motivo de vocês estarem com esse projeto de vocês. Sim. Que vocês se diminuam a cada dia, que vocês sejam pessoas humildes, pessoas que amam a Deus verdadeiramente, entendeu? Porque isso vai crescer muito. Aleluia. E isso precisa ter controle. Eu tô falando para vocês porque eu tenho experiência com isso. A gente precisa ter controle em cima disso. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua a cada dia. Que o Senhor cresça e eu diminua a cada dia. Porque a partir do momento que você diminua a cada dia, Deus cresce na sua vida e isso vai explodir. Glória a Deus. Isso é só um conselho que eu tenho que deixar para vocês, jovens que estão aí a todo vapor, né, que estão aí com o coração cheio de Deus. Pensem muito bem nisso. Amém. Porque tem muitas pessoas que se perderam no meio do caminho. Porque deixaram de fazer para Deus, estão fazendo para elas. E nesse caso, Deus não tem parte com essas coisas. Sim. Ele salva, ele liberta, ele restaura a vida das pessoas. Porque você viu, Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Independente de onde seja, de onde esteja. Tá? Então é isso que eu peço para vocês. Sim. E eu tenho certeza, eu vejo no olhar de vocês que a visão de vocês é realmente para que Deus venha fazer na vida das pessoas, para que Deus venha salvar, para que Deus venha fazer na vida de vocês, como fez com Pedro, fez com Estevão, fez com todos os discípulos que foram chamados e foram cheios do Espírito Santo. E eu vejo isso na vida de vocês. Pode contar comigo. Amém? Amém. Obrigado pelo spoiler que vocês deram aí, do ativado, né? Tô muito feliz de fazer parte também. Um negócio aqui. Hoje a gente trouxe 2 livros. Bacana. Coisa linda. Tá. O Pastor Lucinho. Vamos finalizar aqui, aí você vai... Vamos passar isso aqui. Ainda tem pergunta aqui. Tem pergunta. Rapaz, mas tá tão bom aqui. Esse aqui tá acabando o negócio. Vamos lá. Ó, o que você diria hoje para alguém que está sedento, mas ainda não teve uma experiência real com Deus? Essa é a última pergunta que eu tenho para vocês dois. O que eu diria para uma pessoa que está sedenta, mas não teve? Ó, o que você diria hoje para alguém que está sedento, mas ainda não teve uma experiência real com Deus? A área que você mais é provada é onde você vai gerar seu maior testemunho. Meu Deus. Repete de novo. Olha na câmera. A área que você mais é provada, você vai gerar o seu maior testemunho. Então, se tá doendo, se tá fazendo... Tipo assim, se você não tá aguentando o processo, entrega primeiramente o fardo pra Cristo. Porque o fardo tem que ser leve. E eu tenho certeza que... E persista. Tiago capítulo 1, versículo 12 fala bem assim: bem-aventurado o varão que persevera, pois no final da tentação receberá a coroa a qual ele prometeu os que o amam. Então, essa aí é a... Eita, mano! Meu Deus! E aí, Joel? Eu acredito que pra pessoa que não foi tocada ainda, ela tem que ter um momento íntimo com Deus. Ela tem que ter uma conexão. Ela tem que entrar no quarto, ela tem que fechar sua porta, ela tem que ajoelhar, orar e falar: Deus, eu sou seu filho. Tem que ter um momento íntimo. A conexão com Deus é aquela fagulha que existe dentro da gente, que Deus colocou em nós quando Ele criou. Haja. Quando Ele falou haja, saiu aquela chama. E aquela chama sempre vai arder na gente. A gente só tem que ter um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Que benção. Nunca é tarde. Hoje é o dia. Hoje é sempre o dia. Uau. Hoje é sempre o dia. O presente. Mas eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo agora, veja bem,
Para você que quer ter uma experiência com Deus, não precisa de você estar, ou às vezes no ativado, ou às vezes em uma igreja. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e orar no secreto. Deus vai te recompensar. Mas eu quero dizer para você, se você quer ter uma experiência aí maravilhosa com Deus, que eu sei que Deus vai estar naquele lugar e vai fazer grandes coisas, que você vai até se assustar. Então, vá no Ativados. Lá você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus, porque eu já sinto isso e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Uau. E para você que às vezes acha que não está bem com Deus, fala, mas eu fiz uma coisa que... Porque isso acontece muito com as pessoas. Mas o que eu fiz, Deus não vai me perdoar. Eu tô com vergonha de Deus. Será que eu vou? Tá aquela mágoa dentro do coração ali. Às vezes por ter feito algo e achar que Deus não vai perdoar. Mas tenha certeza de que Deus está preparado para te receber de braços abertos. O pai estava preparado para receber o filho pródigo com os braços abertos. Quando ele chegou, ele teve o melhor. Foi colocado o anel no dedo, Sandália, com autoridade, sandália nos pés, vestes novas. E ali o pai recebeu e matou o novilho mais gordo que tinha. Ele matou o melhor, ele ofereceu o melhor para o filho dele que veio de volta. Fez um banquete. Então, Jesus está com um banquete preparado para você. Vem, não se preocupa com o que você fez, o que cometeu. O importante é você estar com o coração no jeito para poder viver uma experiência com Deus. Vem para Ativados aí, junto com essa galera aí que Deus vai fazer grandes coisas. Agora você pode apresentar aí. Rapaz, apresentar o presente. Vamos lá. Eu trouxe 2 leituras, mas só que o negócio é o seguinte, como a gente vai voltar aqui, né? Tem uma meta aí. Claro. Agora. A gente vai voltar. Como a gente vai voltar, gente? A gente trouxe 2 livros, um da Sueli Sacal. Ela já veio aqui, top demais, tá autografado. Bacana, a Sueli teve com a gente aqui. E o Loucos por Jesus do Pastor Lucinho. Esse livro é top. E um presentinho aqui, pode? Opa, olha só. Chama. Cara do céu. Pessoal, que experiência, que bacana. E na segunda edição a gente vem mais preparado. Aí a gente... Para com isso, rapaz. Vocês são uma benção de Deus. Olha aí, pessoal. Esse aqui é da Sueli Sacal. Cara, que bacana. Muito obrigado. Esse aqui é do Pastor Lucinho. Loucos por Jesus. Rapaz, você Loucos por Jesus. Muito obrigado. Eu agradeço pelo presente. Isso aqui vai somar muito aqui conosco. Vai somar muito pro nosso aprendizado. Lendo a cada dia, aprendendo um pouco mais. Sim. E eu tô muito feliz com esse momento aqui, falando mais uma vez, que eu já falei que eu tô feliz já várias vezes, né? Mas não tem como não estar feliz, né? A Bíblia diz que a gente tem que sorrir com aqueles que estão sorrindo, né? Então é assim que funciona. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um programa Conectado pela Fé, nosso podcast aqui da fé. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero pedir para você nesse momento aqui, né? Que veio chegou até esse momento conosco. Segue lá. Se inscreve no canal, compartilha com as pessoas aí, compartilha nas nossas redes sociais, segue no Instagram, Éder Salvador e StartCast. Pessoal, nós dependemos disso. Quanto mais nós vamos crescendo, mais pessoas vão ser alcançadas. Eu quero aqui agradecer o Rômulo, o Joel, por ter aceitado o convite, por ter me dado a oportunidade de viver esse momento com 2 pessoas incríveis que são vocês. Vocês fizeram muita diferença aqui nesse lugar. Sim. E eu tenho certeza que vocês vão fazer diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, tá? Por estar aqui e pelo conteúdo e por tudo, pelos testemunhos que vocês entregaram aqui nesse podcast do Conectados pela Fé. Amém. A palavra tá com vocês, pessoal. Eu queria agradecer também o Éder pelo convite, novamente, pelo Eliabe que fez a ponte. Foi sensacional esse podcast, foi transformador para mim, porque eu falei pro Ron, falei, cara, eu sou péssimo pra falar. Por mim, eu ficava lá atrás junto com o Ron. Você que pensava. Já deu 2 horas de podcast. Por mim, eu ficava lá ajudando em alguma coisa, iluminação, porque falar é complicado demais. Deu a câmera, deu rec. Mas eu acredito que hoje foi um ponto-chave na minha vida que transformou. Então, muito obrigado. Cara, nós que agradecemos. Primeiramente, né, agradecer ao Senhor por tudo. Éder, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Esse tempo foi muito precioso aqui estar com você, estar com o Eliabe também, que abriu as portas.
Deus abençoe vocês sempre e que vocês possam levar essa mensagem, que o Conectados pela Fé ele possa alcançar de fato pessoas que estão precisando de uma palavra de aconchego, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Eu tenho certeza, é o que você traz aqui. Hoje, né, Deus honrou eu e o Joel para estar aqui com vocês. Isso aqui é muito, muito... O coração tá cheio de alegria, não tem nem palavras para descrever. E que você possa alcançar pessoas com outras pessoas. E prepara para vir os grandão da Galileia aqui, viu? Meu Deus. Vai vir é forte. Esse podcast aqui é profético. É profético. Assim, só cortando você um pouquinho. Assim, quando aquele dia que eu vim aqui, você falou bem assim, que nós foi conectado pela fé. Fica tranquilo que Deus vai conectar outras pessoas que você nem imagina pela fé também. Glória a Deus. Pegou aí? Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe mais uma vez a vida de vocês. E nós estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso. Pessoal, mais uma vez, segue, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? E Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.